Olá, queridos amigos do Grupo de Reflexão Bíblica São Jerônimo. Hoje eu lhes convido a refletir sobre a primeira leitura que se encontra no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículos do 17 ao 27. Temos aqui a primeira parte do discurso de despedida de Paulo aos líderes da igreja de Éfeso, que, neste caso, representam todos os líderes das comunidades fundadas por Paulo. As palavras do apóstolo dirigidas a eles são uma despedida e um testamento. No mundo antigo, as últimas palavras de alguém eram a expressão da dignidade dessa pessoa. O testemunho apostólico, dessa forma, deve ser uma referência para aqueles que receberam de Paulo, do seu exemplo, a missão de guiar o povo. Neste último encontro, Paulo partilha seus sentimentos mais íntimos e podemos identificar elementos essenciais do que significa para ele a sua missão. Em primeiro lugar, a missão significa servir com humildade em meio às provações. Paulo lhes recorda que a missão que lhes foi dada não é um privilégio, mas um serviço humilde e sacrificado. Ele diz que o realizou com lágrimas e em meio a perseguições que os seus ouvintes conheciam muito bem, pois ele lhes convida a recordar. O anúncio incessante do Evangelho seria o segundo elemento. Anunciar a boa nova, aquilo que pode ser de proveito a todos, judeus e gregos. Com esta expressão, Paulo quer dizer que tanto aqueles que seguem a tradição do povo de Israel, que acolheram a fé do povo de Israel, quanto aqueles que vêm do mundo pagão. O Evangelho deve ser anunciado a todos, para que acreditem em Jesus como Salvador. E por fim, seguir os mesmos passos de Jesus no itinerário pascal. Paulo, guiado pelo Espírito, mostra ter plena consciência de que a sua missão e a sua vida estão chegando ao fim. Ele diz aos anciãos que eles não verão mais o seu rosto e afirma que sua vida é preciosa na medida em que ela possa servir para dar testemunho do Evangelho. Paulo sabe que encontrará sofrimentos, mas se apresenta disposto a suportar tudo e até mesmo a dar a própria vida com tal de testemunhar Jesus e o seu Evangelho. Este encontro de despedida de Paulo tem muito a nos ensinar hoje. Nos recorda que toda função de liderança é um serviço humilde. Recentemente, nós vivemos a experiência da despedida do Papa Francisco, que exerceu sua liderança como um grande serviço de amor misericordioso, e experimentamos ainda a acolhida de um novo pastor, de um novo líder, o Papa Leão XIV. Ao dirigir-se aos cardeais 2 dias após a sua eleição, ele declarou: "O Papa, começando por São Pedro, até mim, seu indigno sucessor, é um humilde servo de Deus e dos irmãos, nada mais do que isso." Isso serve também para cada um de nós que exerce alguma função de liderança nas comunidades. Somos apenas servos, devemos ser e viver e agir apenas como humildes servos, nada mais do que isso. Este episódio da vida de Paulo, narrado no livro dos Atos dos Apóstolos, ainda nos recorda que a nossa vida deve se identificar com a de Jesus, como um itinerário pascal. Nos Atos dos Apóstolos, nós encontramos um paralelismo entre a vida de Jesus e a vida dos apóstolos. Agora, neste caso, estamos falando de Paulo. Nos evangelhos, por exemplo, Jesus anuncia seus padecimentos aos discípulos
antes de iniciar sua viagem a Jerusalém e durante a mesma viagem. E quando ele chegar a Jerusalém, o seu destino, ele vai ali dar o seu testemunho máximo de fidelidade ao reino que ele anuncia, dando a sua vida e depois sendo ressuscitado pelo Pai. Jesus também nos evangelhos se despede e ora pelos seus. Paulo anuncia seus padecimentos e também se despede dos seus e lhes deixa como legado seu testemunho. Paulo é uma testemunha de Jesus, por isso segue o itinerário pascal da morte que é vencida pela vida definitiva. Nós também estamos chamados a seguir um itinerário pascal na nossa vida, certos de que os padecimentos sofridos por viver os valores do Evangelho, a justiça, a misericórdia, o perdão, a caridade, nos conduzem à vida eterna. Queridos amigos, um abraço e até a próxima.